Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, desta jornada tão boa, dessa vida que nós estamos juntos, né? Mesmo separados fisicamente, mas com os corações iluminados e transbordando de alegria por estarmos juntos, né? Agradecemos a Jesus pelas bênçãos. Vamos então fazendo as nossas orações para que possamos conversar um pouquinho. Vamos elevando os nossos pensamentos, buscando uma região de muita paz, de muita luz, para que possamos descansar as nossas mentes, os nossos corações. Buscando a mão sublime do nosso Mestre Jesus a nos amparar. Divino e amado amigo, de todos os momentos da nossa vida. Sê conosco, amado irmão, fortaleça-nos e nos abençoe. Lhe agradecemos imensamente, Mestre, por essa bendita oportunidade de estarmos diante dessa doutrina de amor e de bondade. Lhe agradecemos pelo grande ensinamento que vamos tendo ao longo desta encarnação para nos tornarmos melhores, mais fortes e corajosos. Lhe agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desta equipe tão amada do irmão Gabriel, que nos ampara, nos acolhe em seu colo de luz e de paz, nos orientando e nos dando as mãos para caminharmos cada vez mais firmes e perseverantes. Lhe agradecemos, Mestre, por esta casa amada que nos acolhe. Pedimos as suas bênçãos de amor e de luz sobre todos nós, que nós possamos, Senhor, ser sempre a força e a luz para auxiliar aqueles que caminham conosco, dando-nos as mãos, caminhando em bênçãos, caminhando em olhar fraterno e amoroso. Que a sua luz se faça presente entre todos nós, que assim seja. Nós estamos, então, conversando, trabalhando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Como já é comum entre nós nessa palestra, nessa conversa, né? E hoje nós vamos falar no capítulo 10 sobre bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E hoje é o item que nós vamos conversar um pouquinho, é o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se o vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E, se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com jeito pérfido. Então, meus queridos amigos, né? O Evangelho vem trazer uma norma de conduta com um coração mais leve, mais amoroso, né? Com misericórdia. A indulgência é uma das virtudes que qualifica o verdadeiro cristão, quando expressada pela postura que a criatura tem com o outro, com as imperfeições do outro. E que postura é essa? Qual a postura que devemos ter? Uma postura de complacência, uma postura de tolerância, uma postura de compreensão com as dificuldades alheias. Isto é indulgência. É o olhar mais amoroso, mais compreensivo com o outro. Esse é o verdadeiro cristão. Vendo esse tipo de postura, perguntamos: por que é tão difícil
vivermos o sentimento de indulgência. Temos este sentimento, né? Será que eu sou indulgente? Será que somos indulgentes? Somos indulgentes para com as pessoas que amamos. Sempre achamos uma desculpa plausível, né? Achamos uma desculpa boa, né? Somos os melhores advogados de defesa para aqueles que amamos. Sempre saindo à frente para explicar o deslize do ser amado. Esse é o olhar de indulgência. Só que muitas vezes temos só com os seres ou com um ou outro irmão. Né? E será que com o filho do vizinho eu tenho este olhar de compreensão? Será que eu percebo a bagunça do meu vizinho, da criança do meu vizinho, o barulho, com o mesmo olhar de compreensão que eu tenho com o meu, com as birras, com as dificuldades, né? Será que podemos dizer que somos indulgentes para com os nossos semelhantes só pelo fato de termos indulgência com os nossos amores, com aqueles que convivem conosco, né? Com certeza não, não é verdade? A indulgência deve ser ampliada a todos os seres que convivemos, procurando sempre compreender as dificuldades dos que amamos. Perceber o outro com um olhar de mãe, um olhar de carinho, de ternura para com todos. Aquele olhar que serve, que tenha com muita compreensão, muita paz e luz, buscando uma melhor forma de perceber o outro. O Evangelho nos diz: sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança. Fortificai os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Dando as mãos àqueles que têm mais dificuldades de caminhar que nós, observando o outro e ter sempre olhos de ver as suas fragilidades e auxiliar com amor e desenvoltura, sabendo quanto Deus é misericordioso para conosco, e nos dá a oportunidade de, com isso, crescermos como espíritos unidos no amor. Assim vamos aprendendo a amar e a perdoar as ofensas. Mas os irmãos nos orientam pelo Evangelho. Quando perdoai a vossos irmãos, não vos contentais em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Este véu, muitas vezes, é bem transparente a vossos olhos. Levai junto o perdão, o amor, fazer por eles o que pediríeis ao Pai Celestial para fazer por vós. Por sermos muito imperfeitos, não conseguimos ter o olhar majestoso de mãe, não conseguimos fazer sobressair o lado bom das pessoas, não conseguimos ver as suas conquistas e não conseguimos ter pensamentos de compreensão diante das dificuldades do outro. Achamos que sobressair o lado bom do outro abafa o nosso lado bom. Esta é uma reflexão importante para fazermos, pois quando vemos o melhor do outro, achamos que vamos ficar ofuscados, né? Que a luz do outro vai nos ofuscar, vai nos dificultar sermos melhores, né? Em termos de arrogância. Deixando de perceber que podemos nos beneficiar com essa luz. Iluminarmos com suas conquistas e virtudes, aliás. Um exemplo para mudarmos para o bem, ao passo que muitas vezes, agindo com prepotência, como grande parte fazemos, né? Perdemos a oportunidade de sermos humildes e perceber a beleza do outro, né?
perceber os valores que o outro tem, né? Aprender com o outro. E às vezes até desdenhamos, né? Das conquistas do outro, muitas vezes não por palavras, mas por pensamentos, sentimentos mais difíceis que vamos tendo em relação ao nosso irmão. Mesmo aqueles que estão dentro de casa, a gente fala de todos os nossos relacionamentos, aqueles que estão caminhando conosco dentro de casa. E muitas vezes nosso olhar é de mandar, né? Querer que as coisas sejam todas do nosso jeito, que não pode ser diferente nada dentro de casa, né? Que tudo tem que ser do meu jeito, como eu quero, como eu gosto, né? Nossas relações são muito competitivas. Quando percebemos o melhor no outro, acabamos procurando o que ele tem de ruim, para não sentirmos inferiores. Se o outro começa a aparecer, a galgar mais conquistas, até, como se diz, né, no sentido figurado, nós cortamos a sua cabeça, né, para ficarmos na mesma altura, não deixando que o outro desperte, que fique mais, que tenha mais conquistas que a gente, né? Não queremos que o outro brilhe. E para que isso, né? Para que esse sentimento de tanta dificuldade, né? O que desperta em nós essas atitudes, né? Desperta alegria. Ficamos alegres quando o outro, né? A gente rebaixamos o outro. Não é verdade? Na realidade, temos medo do outro de uma forma tão competitiva e agressiva. A gente tenta mostrar que somos melhores e mais inteligentes que o outro. Temos medo da concorrência. Mas concorrência de quê, né? Todos somos iguais perante Deus. Todos temos conquistas, todos temos dificuldades, somos imperfeitos, todos somos iguais, né? Por que tanto medo de concorrência? Por que não deixar que o outro apareça, que brilhe, que seja mais inteligente, que seja mais amoroso? Nós temos outro tipo de conquistas, né? São conquistas importantes também, né? É melhor que a gente faça o trabalho interior para que as nossas conquistas aumentem, né? E não fique concorrendo um com o outro, que é muito comum, né? No planeta que nós estamos agora, de expiações e provas, essa concorrência constante. Né? Quando Jesus, caminhando com os discípulos, ele encontrou um cachorro morto e exaltou os seus lindos dentes, e não o cheiro que ele exalava dele, né? Que ele exalava, dizendo: que belos dentes tem este animal. Então, o que Jesus conseguia ver? Ele sempre conseguia ver as coisas boas, o belo de todos. Então, imaginou se Jesus fosse ver as coisas ruins que nós temos, com certeza ele não poderia ficar nem perto da gente. Né? De tão difícil, né, que seria. Mas ele sempre percebe o que nós temos de bom, de grande, de belo. Todos temos conquistas, somos espíritos milenares e, com o passar do tempo, das eras, fomos conquistando coisas boas. Será que as pessoas não têm conquistas, não é verdade? Claro que elas têm, né? Vamos deixar esse vício de ver que cada um tem de difícil, que tem de detectar, né, o que cada um tem de pior, e vamos detectar as conquistas, né, mudando a nossa visão, para que nossos relacionamentos não sejam tão frágeis, né, percebendo a trave que está no nosso olho, ao invés de ver o cisco no olho do nosso irmão, como diz o nosso evangelho, né? Somos tão cheios de vícios como queremos julgar e condenar.
Como que nós vamos julgar e condenar alguém? Quem somos nós para tanto, né? Somos tão pequenos e frágeis como todos os nossos irmãos. Estamos em pé de igualdade, né? Acabamos sempre projetando no outro o que não conseguimos admitir em nós mesmos, em nossa personalidade. Sabemos que o que nos incomoda no outro é aquilo que está dentro de nós, já sabemos disso, né? Às vezes agimos de uma forma mostrando que somos bonzinhos, que não vemos nada de ruim no outro, né? Que todos são ótimos. Também não está certo, não é bem assim, né? Pois não vamos deixar de ver a atitude do outro. O próprio Evangelho nos diz que certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria até inconveniente não ver o bem, ver o bem em todos os lugares, né? Essa é uma ilusão. Prejudicaria nosso progresso. O erro está em fazer observações em relação ao outro, desacreditando-os desnecessariamente junto à opinião pública. Também é repreensível fazê-lo apenas para comprazer-se consigo mesmo, num sentimento ao mesmo tempo de malevolência e alegria com o fato de apanhar outros erros, né? Então, às vezes a gente costuma fazer isso, né? Pela malevolência, a gente acaba querendo ver o erro do outro, né? Um fala, o outro fala um erro, outro fala o outro, né? E assim vai, né? Devemos extrair do erro do outro aprendizado para proveito pessoal, diz o Evangelho. Devemos ser severos conosco, indulgente para com as fraquezas dos outros, olhar o outro com indulgência e complacência, perceber o momento do espírito. Este é um grande dever nosso. Percebemos as nossas fraquezas, tendências, que ainda conservamos, para que não julguemos, refletimos para conhecer a nossa verdade e percebemos quanto equívocos ainda temos e quanto precisamos trabalhar para a escalada do progresso espiritual. Eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco, né, uma colocação do nosso querido Emmanuel, do livro do Francisco Cândido Xavier, do Chico, né? Encontros de Paz. E esse livro são de espíritos diversos, né? Apresentação de vários espíritos, colocações deles. E a indulgência ainda, é uma colocação do nosso querido Emmanuel. Então, ele nos diz assim: a indulgência não é apenas caridade para com os outros. Erige-se igualmente como sendo processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. Por isso mesmo, o tato deve estar conosco, a feição de porta-verdade, a fim de que nossos pensamentos não venham a ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Assim nos expressamos, porque a ideia em si é fonte de força em que a palavra se articula. Então ele diz que o tato deve estar conosco, a feição de porta-verdade. Porta-verdade, né? Que seria essa porta-verdade? Os nossos pensamentos e sentimentos em relação ao outro. Então que tenhamos pensamentos e sentimentos sinceros e verdadeiros, né? Com muito amor, trabalhados no amor, na beleza do outro, na conquista do outro. Esse é o trabalho, essa porta-verdade deve ser assim para que não enviemos vibrações difíceis, né?
que as nossas vibrações não sejam tão desastrosas para com o outro. E sabendo que o pensamento toma forma, ele fere, né? E assim recebemos ele de volta intensificado. Sabemos que recebemos aquilo que pensamos, né? Os nossos pensamentos tomam forma. Quando pensamos, ele vai e ele volta em forma de vibração para nós. Quando vibramos pensamentos de amor, também recebemos esses pensamentos. E ao contrário, pensamentos difíceis, também recebemos esse pensamento, né? E agora Emmanuel coloca um outro parágrafo bastante interessante. Aliás, são 2 parágrafos. Aprendamos ainda e sempre a empregar a indulgência construtivamente, em se tratando das pessoas. Quando esse companheiro ou aquela companheira se mostrarem autoritários, de modo excessivo, mentalizemo-los por irmãos responsáveis e confiantes. Olha aí a orientação de Emmanuel. Quando nós temos alguém autoritário, que percebamos como responsáveis e confiantes, né? Quando surgindo os que nos afigurem vagarosos, aliás, na execução das tarefas que lhes caiba, imaginemo-los por meticulosos e tímidos. É muito interessante essa orientação de Emmanuel, né? Nunca por preguiçosos ou lerdos. Se aparecerem por figurinos de avareza e ser chamados a exprimir-nos quanto a eles, interpretemo-los por amigos da poupança e não da sovinice. Quando se revelarem portadores de opiniões demasiado francas, aceitemo-lo por amigos sinceros, mas não por imprudentes. Olha essas orientações maravilhosas para que a gente mude a chavezinha, né, da forma de olharmos e percebermos o outro. Que a gente possa ver com mais indulgência, com mais amor, né, a todos. Em se evidenciando facilmente irritáveis, vejamo-los por temperamentos emotivos e não por pessoas aborrecidas ou intolerantes. E quando se nos destaquem os olhos por irmãos indecisos ou amorfos, saibamos classificá-los por amigos cautelosos e modeladores. Olha só essas orientações, né? Ele traz um roteiro para que a gente sempre olhe o outro com muita compreensão, carinho, tato, com aqueles que caminham conosco. Um guia perfeito para mudarmos os pensamentos e julgamentos, para vivermos melhor, para vivermos mais leves, mais em paz, mais tranquilos. E o último parágrafo que Emmanuel coloca para a gente nessa lição de vida, né? Ele diz: indubitavelmente, os pensamentos e as palavras, na expressão simbólica, são cores e tintas com que nos será lícito expressar a própria conceituação dos acontecimentos determinados. No entanto, em se tratando de criaturas sensíveis quanto nós, sejamos observadores das ocorrências e irmão das pessoas, a fim de auxiliá-las para que igualmente nos auxiliem. Busquemos sentir e pensar, agir e realizar no bem, e saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender e de amparar, orientar e servir. Olha só essas orientações maravilhosas do nosso Emmanuel, né? A boa vontade para com o outro, né?
perceber o outro como espírito em ascensão, como nós, estendendo nossas mãos, muito embora às vezes ainda frágeis, mas ajudá-los, né, no trabalho de crescimento, com grande oportunidade de estarmos bem e caminharmos unidos com Jesus. Quando Emmanuel diz, né, saberemos sempre sacar do coração e do cérebro a boa palavra capaz de compreender e de amparar, orientar e servir. Olha que beleza essas orientações. Poxa, se conseguíssemos seguir essas orientações, quanto seríamos mais felizes, né? Temos indulgência, temos mais amor. É o que o Evangelho, severos para conosco, indulgente para com aqueles que caminham junto a nós, né? Aqueles que estão na nossa tutela, procurar olhar com muitas bênçãos, com grandes oportunidades de crescimento, não é verdade? E que Jesus possa estar sempre ao nosso lado para que nós possamos nos envolver na luz e nas bênçãos do seu amor. E mais uma vez, vamos nos envolvendo na luz e na paz do nosso Divino Mestre, buscando trazer para o nosso coração tantas bênçãos, nos envolvendo cada vez mais com Jesus, transformando o nosso coração para sermos dignos desta luz bendita que nos acolhe. Sermos dignos de dizermos cristãos, de dizermos espíritas, de podermos estender as nossas mãos para auxiliar a caminhada do nosso irmão. Que Jesus possa nos dar a oportunidade bendita de trabalho constante, que tenhamos força e coragem para podermos seguir cada vez mais dentro desse evangelho de amor que traz para o nosso coração tanta luz e tanta paz. Sustenta-nos, Divino Mestre, neste caminho de amor. Abençoe todos os nossos companheiros da Casa Bendita do Irmão Gabriel. E abençoe a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo, trazendo muita luz e muita paz para todas as famílias, para todos os nossos irmãos que nesse momento estão em situações difíceis, muitas vezes acamados, doentes, sem alimento, com dificuldades na família. Aqueles nossos irmãos que estão partindo e os corações muitas vezes com tanta dificuldade de aceitar esta partida. Ilumine a todos, Senhor Jesus. Traga muita paz e muita luz. Ampare esta amada terra do Cruzeiro, este solo amado, onde o Senhor nos colocou a viver, para que tenhamos a grande oportunidade de estar diante deste evangelho de amor. Abençoe a nossa terra, abençoe a todos os países e os dirigentes de todos os países. Mas abençoe, Jesus, o dirigente do nosso país, que o nosso querido anjo Ismael possa ter acesso ao nosso irmão, para que conduza a nossa pátria com justiça, bondade e amor. Auxilia todos os nossos irmãos que estão à frente dos estados e dos municípios, iluminando e amparando com muita luz e força. Que a nossa terra seja muito envolvida com a luz bondosa e amorosa, sutilíssima de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Que assim seja, graças a Deus.